Eu sou agente de Polícia Civil Vasco, entrei na Polícia Civil em 1993 e vou relatar um pouco da minha participação em 17 de julho de 1997. A princípio, eu estava chegando na praça, já tinha iniciado tumulto, né? E depois de pouco tempo foi apaziguando e aos poucos, né, alguns colegas começaram a utilizar a biblioteca, o banheiro da biblioteca. E com o tempo a gente viu as coisas de novo, os anos se acerrando de novo e eu e alguns colegas da Polícia Militar, o José Ferro da Polícia Civil, a gente também achou bastante interessante aquele ponto da biblioteca como ponto estratégico. Aí nós ficamos lá, ocupamos o térreo, primeiro andar, e quando as coisas começaram a se acerrar de novo, vimos também interessante a questão do telhado. E tivemos o apoio do sindicato, onde o sindicato deu um apoio logístico, levando água para a gente, e também levou uma espingarda 12, né? Que serviu assim para fortalecer o movimento. E também conseguimos com o colega Carlos Alfredo, que vai falar um pouco mais, uma metralhadora INA, que ele fazia parte da segurança de um deputado. E essas duas armas fortaleceram bastante o movimento, né? Essas armas eram demonstradas de forma ostensiva, tanto no térreo, como no primeiro andar e como no telhado, que dava a impressão que eram várias armas. Essa movimentação fortaleceu bastante o movimento, aonde o menino do exército, menino, vou dizer assim, porque a maioria eram recrutas, não estavam preparados, quando via a gente lá em cima com essas armas, eles tremiam nas bases, né? E isso fortaleceu o movimento, né? Ficamos lá até a saída do ex-governador Divaldo Suruagi, né? Pedi para sair, e na hora de sairmos da biblioteca percebemos a movimentação que teve lá um oficial da PM querendo identificar quem estava na biblioteca, acho que para punir de alguma forma. E com isso eu me dirigi até o carro de som, falei com o presidente do sindicato, na época, o Zé Carlos, e também o Major Roseno, que estava no carro de som, onde a gente pediu o apoio deles para eles invadirem a biblioteca, para a gente se misturar com todos os presentes ali e sair sem ser identificado. E antes disso, eu me dirigi até o estacionamento ali nos fundos da Assembleia para devolver a metralhadora ainda ao Carlos Alfredo no estacionamento. E nesse percurso eu encontrei um cabo do Exército amigo, né? Que a gente, na verdade, a gente não foi combater o Exército nem afrontar o Exército, né? A gente foi buscar os nossos direitos, que eram os nossos salários que estavam atrasados, né? E o desespero de muita gente e a alimentação dos nossos filhos, da nossa família, né? A gente não foi confrontar o Exército, mas infelizmente botaram o Exército do outro lado e a gente, né, como estava ali para defender os nossos direitos, né, infelizmente a gente teve que enfrentar, entre aspas, né, a força do Exército, que é uma instituição que eu respeito muito e a gente tem Exército no sangue, mas naquele momento a gente teve que partir para se impor, né, vamos dizer assim, para chegar ao objetivo, que era a saída do governador Divaldo Suruagi. E graças a Deus alcançamos esse objetivo e depois de entregar essa metralhadora, como eu falei anteriormente, fui até o carro de som, o pessoal invadiram e a gente se misturou. Inclusive tinha um policial militar que estava lá dentro da biblioteca que não queria se retirar, só queria sair quando recebesse os atrasados, porque era impossível. Aí foi trabalho para convencer, mas convencemos ele, saímos todos ileso, graças a Deus, né? E também, né, acho que de lá para cá nunca tivemos problema nenhum, jurídico nem punitivo em relação a isso aí. Aí eu acho que também a intenção da gente não era, como eu falei anteriormente, não era enfrentar o Exército. A intenção não era essa, era buscar os nossos direitos. Acho que é isso aí que eu tenho para falar em relação ao 17 de julho, que foi um marco importante na história do Estado de Alagoas, né? Dos funcionários públicos, que foi uma primeira forma de atuação, acho que integrada, da Polícia Militar com a Polícia Civil, que foi a união total dos policiais civis e militares em busca desse resultado, que era a saída do governador Divaldo Suruagi.